gente, muito bom dia com a graça do Deus Pai, do Deus Filho e do Deus Espírito Santo. Está entrando no ar nesse momento, programa que você já conhece aqui na sua emissora, o programa da Igreja Quadrangular, Pense e Repense. Muito bem, como eu falei, está no ar o programa Pense e Repense da Igreja do Evangelho Quadrangular, uma igreja para a sua família. Como você pode observar, estamos aqui mais uma vez em um lugar um pouco diferente. Estamos aqui entre os mercados da cidade de Aracaju, mercado municipal. Por que nós estamos aqui em um lugar de tanto movimento, de muitas pessoas, vários estilos? Porque lembra um pouquinho a questão da igreja, quando nós falamos em movimento, em pessoas de diversas idades, faixas etárias. Porque isso acontece na Igreja Quadrangular. A Igreja Quadrangular está de portas abertas para você e para a sua família, né? Então, nós convidamos você a estar conosco em uma das nossas reuniões. Acontecem às sextas e quintas-feiras na Igreja Quadrangular dos Jardins, às 3 horas da tarde e às 7h30 da noite. Aos domingos, você tem 4 opções. Você pode estar conosco às 7 da manhã, 10 da manhã, 5 da tarde, 7h30 da noite. Tudo isso apenas na Igreja Quadrangular dos Jardins, na Avenida Pedro Valadares, 999. Continuando a nossa caminhada, convidamos você a estar conosco na Igreja Quadrangular Sede, que tem cultos às quartas e sextas-feiras também em 2 horários, 3 da tarde e 7h30 da noite, e aos domingos, 8 da manhã e 7 horas da noite. Praça dos Expedicionários, número 1154, você é o nosso convidado ali no bairro Getúlio Vargas. Aguardamos você para caminhar juntamente conosco. Muito bem, nós estamos aqui agora exatamente dentro do mercado municipal, onde você pode ver que nós temos aqui algumas bancas, questões do que vai se comer, de alimentos, o pessoal passando aqui, muita variedade. Além de alimentos, você encontra também algumas coisas lá no outro setor, de roupas, enfim, muitas e muitas coisas diferentes. Mas por que eu estou aqui? Porque aqui você também encontra com as pessoas ou em alguns lugares vendendo, algo que simboliza sorte, que simboliza algo que a pessoa guarda para que ela alcance algo na vida dela. Digamos assim, um amuleto. Essa é a palavra, amuleto. E eu estou falando sobre isso porque é sobre amuleto da sorte, sobre coisas que as pessoas têm costume de guardar, achando que é isso que faz a diferença na sua vida, que nós vamos ouvir agora. A palavra do pastor Luiz Antônio, que vai tratar aos nossos corações, fala exatamente sobre isso. Você vai compreender um pouquinho mais sobre essa questão. Amuleto. Deus abençoe e a gente volta já. Todos quantos o receberão, deu-lhes o poder de serem feitos. Estou falando aqui neste momento para pessoas que queiram verdadeiramente fazer a diferença em todas as áreas da sua vida. O Cristo que não está mais preso numa cruz. Nessa época, os israelitas saíram à guerra contra os filisteus. Eles acamparam em Ebenezer e os filisteus em Afeque. Os filisteus dispuseram suas forças em linha para enfrentar Israel. E intensificando-se o combate, Israel foi derrotado pelos filisteus, que mataram cerca de 4.000 deles no campo de batalha. Quando os soldados voltaram ao acampamento, as autoridades de Israel perguntaram: por que o Senhor deixou que os filisteus nos derrotassem? E acrescentaram: vamos a Siló, buscar a arca da aliança do Senhor, para que ele vá conosco e nos salve das mãos de nossos inimigos. É muito estranho quando a Bíblia Sagrada fala do povo de Deus sendo derrotado. Nós não estamos acostumados a ler isso na Bíblia, não estamos acostumados a parar os nossos olhos numa história como essa. O povo de Deus, o povo de Israel sendo derrotado. Nesse primeiro confronto aqui, a Bíblia nos diz que eles perderam 4.000 homens. Não é normal isso. A gente estranha. Só que isso aconteceu e isso ainda acontece. Olhamos muitas vezes para os homens e mulheres de Deus e vemos homens e mulheres de Deus vivendo uma vida de derrota.
Eu sei que ninguém gosta de ouvir isso, mas é uma verdade. Eu não estou falando de pessoas que enfrentam lutas circunstanciais. Isso aí, todo mundo que está vivo passa. Você passa por um problema uma hora ou outra. Você está casado há 10 anos, é impossível que você não tenha enfrentado uma crise no seu casamento. Se você disser que não, você já está enfrentando a crise da mentira. Todo mundo passa por uma luta, por uma dificuldade, seja no casamento. Não tem aquele que nunca teve uma dificuldade para pagar uma conta. Não tem aquele, por mais honesto que seja, que não teve uma ocasião que atrasou o pagamento de uma conta. Não teve aquele que um dia já não enfrentou um problema com um filho, a não ser que seja um bebezinho ainda de 2 ou 3 dias, mas se já passou disso, você já deve ter enfrentado alguma luta com um filho. Então não é disso que eu estou falando. Eu estou falando de pessoas que quando elas olham e fazem uma retrospectiva da vida, elas percebem que a vida inteira foi uma vida de derrota. Tem gente que olha para a vida e percebe que está fracassando como pai, fracassando como esposo, fracassando como profissional e fracassando como filho de Deus, como servo de Deus. É disso que eu estou falando. E isso é uma coisa que aconteceu no passado, que acontece nos dias de hoje e que a gente não pode ficar olhando para isso de braço cruzado. A gente tem que olhar para essa situação e tentar entender para tentar mudar. E o que eu vou procurar lhe dar como resposta para esse tipo de situação, por favor, não entenda que eu estou falando como se isso fosse a solução, ou que o que eu vou falar agora é o resultado de todas as pessoas que estão enfrentando problemas, estão enfrentando por causa disso. Não, problemas podem vir e se repetir por uma série de fatores, mas o que eu vou lhe mostrar, pode ter certeza, que tem afetado a vida da maioria das pessoas nos dias de hoje, mesmo sendo cristãs. Mesmo sendo cristãs. Se confessando Cristo como Senhor e vivendo vida de derrota. Confessando Cristo como Senhor e a vida não vai para frente, mas de jeito nenhum. Sabe? Por que que isso acontece? Se a gente olhar para esse texto, nós vamos encontrar a resposta. No versículo 3, na parte B do versículo, diz assim: vamos a Siló, buscar a arca da aliança do Senhor, para que Ele vá conosco e nos salve das mãos dos nossos inimigos. Irmãos, essa declaração, ela é clara em nos mostrar que eles estavam falando de um Deus socorrista. Eles estavam falando de um Deus SAMU. Eles estavam falando de um Deus 190, um Deus 192. Um Deus que você apenas chama e clama na hora de um aperto, na hora de uma dificuldade, na hora de uma luta. A impressão que eles me passam nessa afirmação é que eles estão falando de um Deus que era um Deus de quem eles tinham ouvido falar. Alguém disse para eles um dia que Deus era o Deus que socorria a pessoa quando ela estava num momento difícil. Era a história de pessoas que tinham experimentado Deus e agora eles estavam lembrando das histórias. Deus era apenas um grande herói, maior que os inimigos que eles tinham. Apenas isso. Um Deus super-herói. Um Deus que não era deles. A impressão que eles me passam é que eles estavam falando de um Deus emprestado. Um Deus emprestado de alguém. E é essa história que tem se repetido nos dias de hoje. Muita gente vivendo um Deus emprestado de alguém. Tem muitos filhos vivendo um relacionamento com um Deus emprestado dos pais. Não é um Deus dela, é um Deus do pai, da mãe. Tem muita gente vivendo um Deus emprestado do pastor. Tem muita gente vivendo um Deus emprestado